você saber identificar quais são as poucas coisas sobre as quais você tem controle, né? E tá sempre sabendo que existe uma regra muito maior, que eles, logos, como eles falavam, que você está submetido a ele, ele é indiferente a você e uma hora você vai pro saco. A vida é muito eficiente em te colocar no teu lugar e te mostrar que você é um merda, no fim É das uma contas. máquina de triturar, muitas vezes. É claro que tem coisas na vida que são ótimas, maravilhosas, né? Antes que alguém que está nos ouvindo ache que é muito inteligente porque sabe que tem coisas boas na vida. É claro que tem coisas boas na vida. Aliás, o fato de ter coisas boas na vida é que faz com que você seja tão vulnerável. Porque você as quer, em algum momento você vai descobrir que não as pode ter, né? Então, por isso você pode, inclusive, sentir esse efeito que você falou aí, de que a vida pode triturar vaidades, o dia a dia. Porque, na verdade, a gente está o tempo inteiro sob efeito da contingência, né? O tempo todo, a contingência. A gente pode até chamar a Madame Contingência, sabe? Tem uma frase numa peça do Eurípides, Écuba. Écuba era a mulher do Príamo, rei de Troia, a famosa cidade de Troia. E a frase é mais ou menos assim: existirão os deuses para os quais nós oramos, ou seriam eles seres imaginários? E, na verdade, é a cega contingência que reina sobre todas as coisas. Então, assim, de novo, a dúvida sobre a existência dos deuses, ou eles serem seres imaginários, também tem 2.500 anos. É isso que acontece quando você estuda a Grécia. Você tem a impressão que ninguém teve mais nenhuma ideia desde eles. Entendeu? Sobre essas questões assim que são muito perenes, né? Como a gente chama em filosofia, constantes. São constantes, né? Tipo a constante estoica, né? Fala-se muito do estoicismo, ou seja, essa constante de você sempre, principalmente quando você tem sucesso. O estoicismo é uma filosofia, o romano principalmente, que é o mais conhecido, é uma filosofia de gente que tem sucesso, que é gente poderosa. Isso eu atestava muito em sala de aula, no tempo que eu dava aula na Casa do Saber, quando a Casa do Saber estava bombando, fazendo muito sucesso, principalmente na primeira década do século XXI e um pouco adiante da segunda década, que era uma escola que tinha normalmente pessoas muito bem financeiramente, porque era cara, né? E o estoicismo encantava muito aquelas pessoas, porque o estoicismo, ele mostra muito para você que, na verdade, você tem controle sobre poucas coisas. E a sabedoria toda é você saber identificar quais são as poucas coisas sobre as quais você tem controle, né? E tá sempre sabendo que existe uma regra muito maior, que eles, logos, como eles falavam, que você está submetido a ele, ele é indiferente a você e uma hora você vai pro saco, né? E por isso que o efeito Marco Aurélio, Sêneca, Epiteto também, um escravo que ficou livre, um senador, Sêneca, um César, Marco Aurélio, quer dizer... Esse cara tinha um tempo, né? Imagina, um cara virar... Era comum em Roma a cor púrpura, roxa, sei lá, essa cor aí, que era uma cor típica do imperador, né? E no dado momento ele reflete sobre o fato que essa cor é nada mais fruto de uma substância que era retirada de frutos do mar, como a gente diria hoje, mexilhão, sei lá o quê. E que as pessoas atribuíam um valor enorme, quando na verdade elas só eram fruto de uma tinta que se tirava do mar, né? A capacidade que os seres humanos têm de atribuir valor a uma coisa que na realidade não é nada. É um César falando isso. Não é qualquer um. É alguém que estava no topo do maior império que se conhecia entre Europa, Médio Oriente e Norte da África, né? E até hoje o império que mais durou na história do Ocidente, pelo menos, né? Foi o Império de Roma. Então, assim, portanto, perceber que, primeiro, voltando à frase trágica, que primeiro é muito comum a gente acreditar
em seres imaginários ou em deuses para aqueles que acreditam. Essa temática o Freud volta no Futuro de uma Ilusão, né? Ou talvez eles sejam seres imaginários e quem reina no mundo é mais cega a contingência. É um horror, porque a contingência é cega. Ela não faz diferença. Você não tem como negociar com ela. Se existir um Deus mau, como alguns pensam ao longo da história, já pensou, você ainda pode tentar negociar com ele. Mas a contingência não é uma subjetividade. Ela não é intencional. Ela é bestamente cega. Ela distribui seus bens e suas misérias sem nenhum critério, de forma completamente randômica, que aliás significa exatamente ao azar, né? Randômico. E isso é aterrorizante para nós. Com certeza. Inclusive porque isso se manifesta na vida continuamente. E a gente sabe disso, nós seres humanos. Os outros animais há todo um debate, mas a gente sabe disso. E a gente sabe que no final das contas, aliás, como dizem os americanos, as únicas coisas certas é impostos e a morte, né? Então, assim, só impostos e a morte. Aqui no Brasil, cada vez mais, né? Impostos, além de mortes. Mas impostos muito forte. Então é muito difícil manter a sanidade mental diante dessas coisas todas. E então pode ser bastante normal se acreditar em Deus, acreditar em vida após a morte, acreditar em alguma forma de mágica. O que eu acho besta mesmo é ser terraplanista. Isso é um tipo de crença que eu acho que é uma puta perda de tempo. Sim, bom, não vamos nem perder tempo nessa daí, né? Essa daí, porra, pelo amor de Deus.